Pessoal, como vocês estão? Espero que muito bem. Eu sou Amanda Chaves Pinheiro, professora de Sociologia do IF Sudeste MG, Campus Juiz de Fora. E hoje nós vamos falar sobre as transformações do mundo do trabalho. Vamos embora? A mundialização das políticas neoliberais se apresentou como pilar de sustentação econômica e política ancorada na ficção do dinheiro que gera dinheiro, resultando numa acumulação capitalista predominantemente financeira. O processo de reprodução do capitalismo contemporâneo caracteriza-se pela mundialização financeira, que consiste num regime de acumulação capitalista mundial, cujo desenvolvimento é delineado por um crescimento veloz da esfera financeira e pelo papel destacado das maiores instituições financeiras transnacionais. Assim, falar em mundialização é tratar a expansão do capitalismo e a formação de um mercado mundial, que a partir das últimas décadas do século XX se manifestou sob a predominância da esfera financeira. A expansão do capitalismo a partir da permanente revolução dos seus meios de produção carrega consigo um processo também permanente de transformação das relações de produção. Em outras palavras, transforma as formas de trabalho para torná-las adequadas à expansão e, portanto, às relações sociais. Em cada momento de desenvolvimento das forças produtivas, as relações de trabalho correspondentes criam e recriam o campo de batalha dos detentores dos meios de produção e vendedores da força de trabalho, com novas formas de opressão e resistência. No início do século XX, o modelo de organização do trabalho de Henry Ford caracterizou um dos momentos da luta de classes. A indústria automobilística fordista sistematizou o trabalho mecanizado via esteira de montagem. Com a padronização de poucos modelos, Ford customizou a produção de carros em série e que, após a Segunda Guerra Mundial, ao lado dos métodos desenvolvidos por Taylor, pôde abastecer o que a gente chama de consumo de massa. Houve um embate com a lógica industrial predominante no início do século XX, em que a diminuição dos custos da produção se dava via redução do investimento do capital variável. O modelo fordista só veio se universalizar ao lado dos métodos de racionalização de Frederick Taylor e do Estado regulador de Keynes, chamado de welfare state, após a Segunda Guerra. Até quando a tendência de equilíbrio do mercado deu sinais evidentes de esgotamento e criou um novo momento para o capitalismo. Na medida em que a produção capitalista se internacionalizava, também as contradições se internacionalizavam. A concorrência pelos mercados internacionais, a tentativa de manter os ganhos de produtividade, se chocavam com as barreiras protecionistas criadas pelo próprio período glorioso. Daí a necessidade de demolir as fronteiras para o comércio. Neste retorno ao liberalismo do mercado, conhecido como neoliberalismo, a redefinição do welfare state foi inevitável. Este período de reestruturação produtiva do capitalismo promoveu mais uma alteração nas formas de relações de trabalho. O operário se complexificou em operário supervisor da máquina, o que reduziu significativamente o poder, por um lado, do operário, ao mesmo tempo em que o capital passou a depender cada vez mais da dimensão subjetiva do trabalhador. A empresa japonesa Toyota sistematizou o conjunto administrativo operacional produtivo deste momento da relação capital-trabalho. O sistema Toyota de produção, ou toyotismo, foi concebido para eliminar absolutamente o desperdício e superar o modelo de produção em massa americano. As bases desse sistema se ancoravam em dois pilares, sendo o just-in-time e a autonomação, com um toque humano. O modo tradicional de fornecer materiais a partir do processo inicial para o processo final da produção foi transferido no sentido inverso, sendo interrompido em situações de irregularidades, eliminando o desperdício da produção em massa convencional e potencializando a força de trabalho na supervisão de várias máquinas ao mesmo tempo. Tais fundamentos desenvolveram a ideia do trabalho em equipe, do círculo de controle de qualidade, da multifuncionalidade, da flexibilidade, do estímulo à iniciativa do trabalhador, e que já estavam presentes no modelo fordista, ainda que de forma embrionária e não sistematizada. O toyotismo cristalizou o envolvimento individualizado do trabalhador e o compromisso do trabalho em equipe. A apropriação do saber tácito do trabalhador também foi sistematizada para padronizar as operações. E o princípio de combinar trabalho em equipe e habilidade individual proporcionou o desenvolvimento das aptidões
individuais até a mais plena capacidade. Para isso foi necessário foco na iniciativa e comprometimento dos trabalhadores, juntamente com o envolvimento da gerência na operacionalização das tarefas. A nova lógica impôs aos operários um sistema de gestão total, que incorporava ao trabalho repetitivo o trabalho multifuncional, intensificando a atividade do trabalho e penetrando na alma do trabalhador. O dispositivo de regulação dessa gestão total se deu pela padronização das tarefas, que foram otimizadas através do método de Kanban. Este viabilizou a sincronização do just-in-time e a autonomização das operações, conferindo maior flexibilidade às operações. O gerenciamento da força de trabalho pelo método japonês ultrapassou a fronteira oriental e se universalizou pelo Ocidente, unindo-se às teorias e técnicas gerenciais desenvolvidas pelas escolas comportamentais, até o momento da crise declarada do final da década de 1970 ainda não haviam sido generalizadas. O toyotismo conseguiu viabilizar operacionalmente a adesão plena dos trabalhadores ao processo produtivo, na medida em que criou um operário proativo e capaz de tomar decisões para a melhoria do processo. Comparado à rigidez da organização do trabalho taylorista, fordista, o toyotismo pode parecer um modelo de produção e gerenciamento da força de trabalho melhor. De fato é, mas não para os trabalhadores, e sim para o capital, pois além das técnicas já experimentadas e desenvolvidas pelos modelos de Ford e Taylor, o sistema Toyota de produção aprimorou a intensificação do trabalho e ampliou as dimensões de exploração da força de trabalho quando sistematizou as técnicas de apropriação da subjetividade. Não só os rodízios e ampliações do conteúdo das tarefas foram sofisticados na multifuncionalidade e pluriespecialização, mas, sobretudo, a dimensão subjetiva dos trabalhadores se tornou essencial para manter o fluxo de produção em níveis mínimos para a acumulação capitalista. Foi o acabamento da ideologia gerencial, cujas formas de gestão típicas do Fordismo e Taylorismo não deixaram de existir e cujo controle se converteu em controle social, não se limitando ao ambiente da realização da atividade e tampouco ao setor industrial ou de serviços. Eu também gostaria de destacar o livro do Richard Sennett, que se chama A Corrosão do Caráter, que é um livro incrível e vai tratar, que é o subtítulo do livro, né? O livro se chama A Corrosão do Caráter e o subtítulo O Desaparecimento das Virtudes com o Novo Capitalismo. Sim, é um convite à leitura do Richard Sennett e um convite à reflexão sobre trabalho, trabalhadoras e trabalhadores e trabalhadoras e sobre a política neoliberal e a contemporaneidade. Em que medida nós perdemos o direito a ter a nossa vida e as nossas carreiras? E você? Me diz você o que pensa sobre isso. Um grande abraço, até a próxima.